Quem me apresentou o Andy foi o Luiz Paulo, que é daqui, de BH, empresário e sócio do Call the Police. Ele fez o DVD do Andy com o Menescal e tal, e a gente começou a trabalhar junto em 2010, 2011 e tal, e aí ele falou, pô, vou te apresentar o Andy. Foi assim, aí fez um jantar na casa dele, eu nervoso pra caramba, levei meus discos, livros, não sei o que, do Police, né? Tava nervoso? Tinha um livro dele de foto que é maravilhoso, né? Ele é um puta fotógrafo, assim, cara. O cara é sensacional, até que o show solo dele é instrumental, com ele passando fotografia no telão, tudo sincado, computador e tal, e ele contando histórias do Police também e tal, tipo um talk show assim e tal, mas com fotografias, né? Eu tenho esse livro dele. Mas aí você foi lá levando tudo. Esse dia eu pedi pra ele assinar também e tal. Não, e eu fui nervoso porque assim, como eu te falei, cara, eu era muito fã do Police, muito fã mesmo. Então quando eu me lembro, tem uma foto minha com o Lobão no Canecão, tocando no Canecão, com uma camisa que é a esposa na época do João Estrela. Ela era estilista e eu pedi pra ela fazer uma camisa que era uma toalha branca que tinha um livro desses do Police, que o Sting tinha um rasgo aqui, um rasgo aqui. Eu pedi pra ela fazer a camisa exatamente com os mesmos rasgos ali e tal, e eu toquei com o disco, chama a coisa, né, mano? Disco Cuidado do Lobão, foi no Canecão a estreia, eu estreiei com esse, parece uma toalha, né, uma toalha assim, tipo uns rasgos assim, brancos. E aí, então assim, eu era muito fã, então assim, quando ele falou que ia me apresentar o Andy, eu fui nervosão por esse encontro. E aí a sorte que o Menescal tava lá, o Menescal, pô, eu falei, pô, meu inglês não tá legal, o Menescal, ele falou, mas o meu também não, fica tranquilo, ele já conhecia o Andy. Não, aí eu fui também, minha esposa tava lá, foi uma galera. Aí eu falei, pô, beleza, qualquer coisa eu desvio pra cá, não fico falando muito, pô, aquela coisa de ídolo, né, ali você veio meio com grilo. Cara, fluiu pra caramba o papo, a ponto da galera ficar eu e o Andy conversando, e o livro de foto, e aí eu falei pra ele que eu tinha assistido um show com o Stanley Clarke, com o Stuart Copeland, no Rush Hour, né, que era uma banda que eles fizeram. Sim. E aí ele me contou que eles vieram quando o Sting veio pro Maracanã a primeira vez lá pro Rio, eles vieram pra aproveitar, estavam me putos, assim, eles vieram pra aproveitar que o Sting ia ter a mídia do Police, eles vieram também com uma banda, o Stuart Copeland, o Andy e o Stanley Clarke. E uma cantora que cantava umas 5, 6 músicas ali. Eu vi os 2 shows no Canecão lotados, mas eu fiquei meio puta, assim. Primeiro que era uma cantora diferente do que deve ser o Police. Segundo que, assim, o Stanley Clarke, pô, eu sou baixista, eu escutava o Stanley Clarke ficar tirando, todos aqueles... Adorava o Stanley Clarke, mas não o Stanley Clarke com o Stuart Copeland e o Andy Summers. É diferente, era solo de baixo o tempo inteiro, cara. Ninguém aguenta essa porra. Assim, aquele pico, baixo pico, horas de solo de baixo, eu falei, cara... Aí, pô, quando entrou a cantora, que não era... Isso, é o pico, pra quem não sabe, o pico é um baixo menor. Quase uma guitarra baiana do baixo, né? Pequeno, né? Assim, um ukulele, piccolo em italiano significa pequeno. Exatamente. E aí, cara, o Stanley Clarke era um monstro, né? Eu era fã do Stanley Clarke, mas eu não gostei daquele coisa. Aí quando a mulher entrou cantando Police, eu gostei um pouco mais, mas ela não tinha muito a ver com Police também. Aí o Andy até brinca que não sei quem deles escolheu, pegou ela não sei aonde lá, só pra cantar e tal. E aí eu conversando tudo isso com ele, né, cara, e falando que eu vi esse show e que eu achei ruim. Então eu falei pra ele, pô, eu não gostei desse show, Andy. Que legal. O solo de baixo o tempo todo e tal. E ele, aí quando acabou esse jantar, aí assim, uma hora que não tinha muito assunto, eu tinha uma guitarra na casa do Luiz Paulo, aí eu perguntava, pô, Andy, como é que é como é que você faz? Peraí e tal. Aí foi ficar tocando, depois ele mostrou o Message na Bottle, e aí mostrou como é que era a terça no Message na Bottle que poucas pessoas ouvem na gravação. Bottle ou bottle? Bottle, né? Você fala muito bem, eu vou deixar. Foi essa a pressão que ele ia fazer. Não, calma, né? que eu vou fazer, ele vem. Eu faço isso pra pegar com o Henrique, esse papo de britânico. Vai. Pô, não, esquece o meu accent, porque você vai ter que falar toda hora. E aí, cara, eu consegui ter a simpatia dele ali nesse jantar, e aí eu achava que tinha acabado, assim. Aí quando acabou o jantar, pô, deu tudo certo, sabe? Quando dá tudo certo com o seu ídolo, assim, você conseguiu, pô, passei ileso, né? Consegui falar inglês legal e tal. Aí, cara, na hora que ele tava indo embora, o Luiz Paulo fala pra mim assim, pô, pegou de surpresa, Rodrigo, pô, amanhã, você vai fazer o que amanhã? Tipo 11 horas, meio-dia? Eu falei, nada. Ele, pô, Andy, vamos almoçar amanhã? Aí o Andy, vamos, ok. Cara, aí fomos almoçar no dia seguinte. Sei o que amanhã? Tipo 11 horas, meio-dia? Eu falei, nada. Ele, pô, Andy, vamos almoçar amanhã? Aí o Andy, vamos, ok. Cara, aí fomos almoçar no dia seguinte. Só que aí o Luiz falou, fica um pouco mais aqui em casa e tal. Aí despedimos do Andy. Aí ele falou, cara, ele adorou você, achou você um cara super doce, bacana pra caramba. Ele não fazia Police com ninguém. Então, assim,
Isso foi uma coisa que foi conquistada. Ele deu uma canja no meu show uma vez, no Rio Cenário, tocou 2 músicas. Message in a Bottle and Every Breath You Take. Boa. Essas 2 músicas. E aí ele gostou do show, gostou de tudo, cantando e tal. Não demorou muito, a gente sugeriu fazer uma turnê. Mas uma turnê que ele tocaria só 7 músicas e tal. Aí eu liguei pro Luiz, pô, você conhece o Midani legal? Então, ele falou, pô, o Menescal é amigão do Midani, teve com o Midani ontem, vou pedir para ele ligar. Aí depois disso, a coisa engrenou pra gente fazer uma turnê maior, aí em 2015 mais shows, aí foi essa que a gente veio pra BH e... sei lá, teve o lançamento do livro dele, teve várias coisas. Cara, nisso ele pegou confiança em um dia, cara, eu não aguentava também mais ficar fazendo um show. Às vezes, cara, era metade do show, pô, no camarim, pô, aqui do lado, aquele esporro, barulho e tal, mas eu não fazia mais por isso porque ele não queria, né? Então, assim, eu tava enrolando aquela parte Barão ali, o Fernandão tá comigo do lado, falei metade Barão, metade Polícia, beleza. Cara, e aí, só que é meio assim, putz, aí às vezes a gente chegava um pouco antes, ainda tava no nossa barulheira lá, aquela porra toda, e o cara lá. Aí eu falei, pô, um dia eu perguntei pra ele, falei com o Luiz, pô, Luiz, se a gente fizesse só Polícia a próxima vez e tal. Aí ele falou, pô, Rádio, pergunta pro Andy. Eu falei, tá, tava andando no aeroporto, eu falei, pô, Andy, não quer fazer só Polícia na próxima? Ele falou, vamos. Assim, aí eu falei, caraca, aí ok. Não, aí assim, eu falei isso pro Luiz. Passa o filme. Passou um filme. Não, eu ficava nervoso, cara. Eu jantar, quando ele deu a canja, cara, eu chorei, tô cantando Every Breath You Take, assim, eu chorei. O Rio Cenário tava lotado, ninguém sabia, era uma canja de surpresa, ninguém sabia que ele ia estar lá. Não podia anunciar, não podia fazer nada. Então assim, foi, pô, cara, veio abaixo o lugar, né? Imagina, o Andy Summers lá, a gente tocando essas 2 músicas, e eu já cantava essas 2, né? Então assim, pra mim foi tranquilo. E ia ser só uma. Aí no jantar antes, ele falou, pô, a gente pode fazer 2? Eu falei, porra, claro, né? Aí o Fernandão saía, deu a guitarra pra ele, deu até uma cabeçada, porque o Rio Cenário tinha um negócio de escada, assim, e aí você tinha que passar, o guitarrista estava desse lado, que passava embaixo, aí o Andy, pum, deu uma porrada com a cabeça, assim, foi, pô, tinha que ter avisado o cara. Você falou que ele tá com 84, eu acho, cara. 84? 83, 84, é por aí. Uau! Ele faz aniversário 31 de dezembro, na hora do Réveillon eu mando mensagem pra ele sempre, assim, um e-mail. Tá. É sempre... Agora... E aí, assim, eu chamei o Barão. Aí eu falei assim, Luiz, cara, então, pô, vamos fazer só Polícia. O Barão tinha ido ver nosso show no Rio também, no Teatro Casa Grande. Aí, cara, não tinha outra pessoa pra chamar. Mais Copland que o Copland só... Exatamente. Tá melhor só o Copland, né? Pois é, mas eu acho que o Barão ainda tá mais tight, né? Com mais vontade de tocar Polícia. Né? É o segundo. É o segundo que eu já acho que é o primeiro, já, sem sacanagem. Não, mas eu vi uma foto dele, molequinho. Eu vi uma foto dele agora, moleque. Não, mas ele já segurando a baqueta igual o Stuart Copeland. Eu vi show do Paralamas, moleque. Dos tons, né? Cara, e a meia, assim, é igual. Tinha uma tinha faixinha também, não? Também, faixa. Isso eu não sabia, não sabia que chegava nesse nível de detalhe. Pois é, aí eu liguei, o Luiz ligou pra falar pra gente marcar um almoço em 2016, onde a gente foi só fazer um show no Rio, um corporativo que a gente fez. Era o Paralamas num lugar, a gente no outro e o Diogo Nogueira, na mesma L'Oréal. A gente fez, aí, cara, a gente fez o mesmo show, e aí nessa eu já tinha falado com o Andy e a gente já tinha combinado um almoço com o Barone. E aí a gente almoçou. Então, ano que vem, isso eu tô falando de 2016, ano que vem completa 10 anos do Call the Police, do primeiro almoço. E a gente vai fazer alguma coisa juntos. Esse ano não vai ter nada. Amen. Aí a gente já rodou a América Latina inteira, cara. Só falta, se pensar assim, Suriname, Guiana. Lindo, o resto, em todos os países a gente fez. Cara, a gente fez agora, ano passado, uma série de El Salvador, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Panamá, cara, coisa assim de louco. Assim. Inscreva no canal agora porque nós te daremos 10 minutos de sorte. Afinal de contas, quem não quer ter sorte?